Quantos estão sentindo a presença de Deus? Faz barulho! Fala assim comigo: on fire! Eu estou pronto para receber algo que vem do céu na terra. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Aleluia! 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 Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está nos visitando aqui, levante sua mão. Nós temos um presente para você. Galera da consolidação, ó. Galera da consolidação vai passar aí, vai te dar um presente, amém? Então vamos lá, galera. Fica à vontade com a mão levantada assim. Enquanto nós estamos assim, eu queria chamar o pastor Jean Lucas aqui na frente, em nome de Jesus. Jean Lucas. Amém? Você que não está com a mão levantada, já vai dando um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Deus hoje tem uma palavra profética para nós. Amém? Já fica com a mão levantada que a gente vai orar pela vida dele. Conheço ele agora pessoalmente, mas nas redes sociais. Quem conhece aqui o pastor Hernanes? Quem conhece a pastora Elisandra? Nós queremos agradecer eles, né, que deu essa oportunidade de trazer você aqui. Você está andando a nação toda, o Brasil todo. Eu venho acompanhando você e os pastores também, nossos conselheiros. Queremos agradecer. Queremos também agradecer o pastor Jair e pastora Keila que está nos assistindo. A gente acha que tem uma câmera ali, sabe? Mas não tem, a câmera está nas pontas e aqui na minha frente. Nós queremos agradecer os pastores também que deu essa oportunidade de fazer a conferência. E eu creio que Deus vai derramar algo sobrenatural sobre a nossa vida. Nós vamos para o outro nível. E também eu soube que você está vindo de algo, 7 dias aí, de uma escola de profeta. Eu tenho certeza que Deus, vocês que estão aqui hoje, Deus vai fazer algo sobrenatural, amém? Eu queria que você levantasse suas mãos em nome de Jesus. Nós vamos abençoar a vida do nosso pastor, amém? Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor possa usar, Deus, como o Senhor vem usando nas nações, Senhor. A vida do pastor, Deus, Jean, Deus, em nome de Jesus. O Senhor derrame algo sobrenatural para nós hoje, Deus. Deus, que essa palavra que o Senhor preparou, Deus, para nós hoje, que nós viemos ir para outro nível, Deus, em nome de Jesus. Que haja um avivamento constante em cada vida que está aqui hoje, Deus. É isso que eu te peço, Deus. Usa ele como o Senhor vem usando, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Para o Senhor pode ser mais forte, amém? Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Pode tomar o seu assento. Desde já quero agradecer de coração pastor Jairo, pastora Keila, pastor Max pela recepção, pelo convite de estar nesta amada igreja. Aleluia. Gente, eu achei esse microfone coisa mais linda. Acho que vou levar para minha casa. Nunca tinha visto um desse. Meus amados, é uma alegria estar aqui, poder visitar esta cidade maravilhosa. Meu pai já havia me contado que já vim para cá, não me recordo. Acho que eu devia ser de colo ainda, mas sempre ouvi falar muito bem de Maceió pela beleza, pelas praias. E cá estou eu nessa terra de avivamento, amém? Aleluia. Queridos, antes de pregar, eu trouxe um presente para vocês aqui. Meu pai, pastor Hernani, meu pastor, meu discipulador, juntamente com a minha mãe, pastora Elisandra, e trouxe 2 lançamentos dele aqui. Da última vez que ele veio, ele ainda não havia escrito este livro, estes 2 livros. Não são os últimos porque ele ainda está vivo, mas são os mais recentes. Um deles é prefaciado pela minha mãe e o outro é prefaciado por mim. Por quê? Você já vai saber. Primeiro livro que eu trouxe como presente para vocês é este livro, Corações Profundos, Revelações Profundas. Mentes superficiais
nunca receberão revelações sobrenaturais. Revelações grandiosas nunca estarão em corações rasos. Esta é uma frase do meu pai. E este livro aqui é para você que quer o mais profundo de Deus. Aqui nós temos o testemunho da minha avó. Minha avó, ela sempre foi uma mulher muito ruim, de coração muito duro. E ela havia abandonado os filhos e havia, enfim, passado por momentos de luta, momentos de tristeza. Para quem conhece o testemunho do meu pai sabe muito bem disso. E aqui nós temos no último capítulo o testemunho da conversão e da minha avó voltando para Cristo e, infelizmente, em janeiro deste ano falecendo, mas indo para os braços do Senhor. Mas este livro aqui, ele é um tesouro para você. Você que quer revelações profundas da parte de Deus, você precisa buscar. Você que quer revelações profundas da parte do Senhor, você que quer ser usado como boca profética para este tempo. Quantos querem ser usados aqui como boca profética para este tempo? Você precisa ler esse livro. Esse livro aqui, ele vai te ensinar o caminho para o poder. Ele vai te ensinar como você pode viver um avivamento individual e depois espalhar um avivamento na sociedade. Este livro, ele vai te ensinar como ser cheio do Espírito Santo. Esse livro ele vai te ensinar as etapas, os turnos de oração. Ele vai te ensinar como orar por 1 hora, como você pode fazer uma corrida de oração pelo tabernáculo. Pastor, o que é isso? Compre o livro que você vai saber. Este livro aqui, ele é um tesouro para você. Você não pode deixar de adquirir esse livro. Ah, o pastor quer ganhar dinheiro. Não, querido, não é isso. Isso aqui é o mínimo. Nós estamos vendendo este livro aqui por um propósito infinitamente maior. Muito maior do que isso. Esse livro aqui nas livrarias você pode encontrar por 60, 70, 80 reais. Aqui nós estamos fazendo por 40 reais. Então você vê que é um mínimo. Isso aqui é vendido para você, isso aqui é dado para você, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e para que você possa ser usado por Ele como uma boca profética nesse tempo. Então, se você quiser adquirir esse livro, 40 reais, Corações Profundos, Revelações Profundas. O outro livro aqui, e é o mais recente, é este livro, Derretimento dos Servos. Esse livro é prefaciado por mim. Em uma parte do prefácio eu conto uma experiência que eu tive no Peru. Estávamos no Peru fazendo uma cruzada evangelística e meu pai e eu geralmente ficamos em quartos separados porque a rotina dele de oração é às madrugadas e a minha rotina de oração é à tarde. E no horário que ele está orando eu estou dormindo e no horário que ele está dormindo eu estou orando. Então não cairia muito bem. Mas geralmente ele acorda de madrugada para orar, deixa a porta encostada. Eu desço, tomo meu café às 9h30 da manhã mais ou menos, e levo o café para ele. Mas houve esta experiência que é única para mim, que nós estávamos no Peru, eu desci para tomar meu café, eu levei o café para ele, eu estava com a bandeja na mão, eu abri a porta, na hora que eu abri a porta eu quase derrubei a bandeja. A minha perna amoleceu, parece que eu virei uma moeba assim, sabe? Aqui é a moeba também, né? Sim. E minhas pernas elas ficaram moles. Tamanha era a presença de Deus que estava naquele quarto. E era basicamente 9h50, 10 horas da manhã naquele momento. Meu pai tinha acordado 5 horas da manhã. Era 10 horas, ele ainda estava na mesma posição e orando ainda. E eu deixei a bandeja com café na mesa e fechei a porta do quarto dele e fui para o meu. E eu fiquei desesperado com aquela cena que eu tive. Eu fiquei desesperado com aquilo que eu senti naquele quarto. E então eu me ajoelhei e falei: Senhor, eu preciso disso. Senhor, dê a mim a unção que o Senhor deu para aquele homem. Dê a mim a unção que você deu para o meu pai. Eu ouvi Deus gritando na minha mente: eu dou, mas antes dê a mim o que Ele me dá. E isso para mim foi um choque, sabe? Porque eu me recordei naquela hora, passou como um filme na minha mente, de todas as vezes que eu vi ele acordando de madrugada para orar e orando 12 horas por dia. Já tiveram inúmeras vezes
que ele orou 24 horas por dia. Que ele passou o dia todo em oração, em leitura, meditação das Escrituras. E o prefácio da minha mãe, ela conta uma vez que quando eram noivos ainda, eles na igreja em que eles frequentavam, e meu pai era o líder do louvor daquela igreja, e ela chegava na igreja e na porta da igreja tinha uma árvore. E várias vezes ela viu o meu pai ao pé daquela árvore. E lá ficava orando e adorando ao Senhor por 3, 4, 5 horas. E por que eu estou dizendo isso? Para promover meu pai? Não. É para que isso possa ser um incentivo para você. Que estes 2 livros, eles nasceram de um berço de presença e glória de Deus. Mas por que derretimento dos servos? Pastor, por que o seu pai ele quis colocar este nome? A história desse livro é uma história muito interessante. Meu pai estava em Londres, no Heathrow, no aeroporto, o segundo maior aeroporto do mundo. E ele chegou no aeroporto, ele viu que o voo para Madrid, ele ia de Londres a Madrid, Madrid a São Paulo. E esse voo de Londres a Madrid foi cancelado. E consequentemente ele ia perder o voo internacional. E ele ficou desesperado, porque o que ele ia fazer agora? Não é? E foi naquele tempo que houve aquele choque nos aeroportos, que todos os voos foram cancelados, 1,5 milhão de malas extraviadas. No segundo maior aeroporto do mundo, meu pai ficou por lá por 38 horas. E ele não sabia mais o que fazer. E chegou uma hora que ele se pegava questionando a Deus, dizendo: Senhor, eu vim aqui cumprir o seu propósito, o Senhor me enviou para cá para pregar, eu estou aqui para pregar, e o Senhor permite isso. E então meu pai, Deus falou no coração do meu pai e disse: vai procurar um lugar para falar comigo. E então ele, olhando o povo, olhando aquele aeroporto cheio de gente, os restaurantes dentro do aeroporto já estavam sem comida, 1h30 para entrar no banheiro de fila. E então o Senhor falou para ele: procura um lugar silencioso e vai falar comigo. E então ele, procurando, e achou uma porta corta-fogo, a saída de emergência. Então entrou lá e ele se deparou com muçulmanos, judeus, budistas, seixonoístas, todos se ajoelhando e fazendo as suas preces. E aí o Espírito Santo falou para ele: você vai perder para eles? E ele falou: vou nada. Aí pegou na mochila uma mantinha, que ele tem frio nas pernas. Depois que emagreceu, ele tem muito frio nas pernas. Estendeu aquela mantinha e começou a orar. E o Senhor tocou no coração dele e falou assim: por que você vem a mim de uma maneira tão arrogante? Eu mandei os discípulos para o barco, mas mesmo assim eu não livrei eles da tempestade. E foram 3 horas de intenso confronto e lágrimas. E depois dessas 3 horas, o Senhor deu a ele uma visão de uma vela. E disse a ele: Hernani, você sabe qual é o propósito de uma vela? E ele começou a perceber que a vela, ela só serve para uma coisa. E meu pai disse: a vela serve para iluminar. Sim, enquanto é morta. Hernani, a vela, ela serve para um só propósito: iluminar o ambiente. Mas ela mesma está sendo morta enquanto ilumina o ambiente. A vela, ela serve para queimar enquanto ela mesma é derretida. Então saiu o título desse livro: O fogo derrete a vela enquanto ela ilumina o ambiente. Assim o Espírito Santo faz com os seus servos. Nós somos uma vela. Nós nascemos para cumprir o nosso propósito, enquanto nós morremos para nós mesmos.
esse livro aqui ele vai ser um choque para o seu coração. Você não pode deixar de adquirir esse livro. Se você falar para mim, pastor, eu tenho dinheiro para adquirir somente um livro, você precisa adquirir esse aqui, porque esse livro aqui vai te dar tantas chaves para você destravar coisas na sua vida que estavam travadas, que você não tem noção. Aqui o meu pai conta as fases da oração, as fases da aridez. Você sabe o que é aridez? Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. Tem uma fase no nosso período de oração, depois que passamos por constante oração e constante presença do Senhor que sentimos no nosso quarto, e estamos lá sentindo a sua presença, estamos lá recebendo revelações, mas chega uma hora que tudo cessa. Mas por quê? Será que Deus ele saiu? Não. Essa fase da aridez é uma fase que o próprio Cristo nos leva para que a gente não viva pelas emoções. E essa é uma fase que você vai se ajoelhar, você não vai sentir a presença dele, você não vai sentir unção, você não vai sentir nada, mas o Senhor está te testando para ver se você tem a mesma fome sentindo ele ou não. É por isso que o Senhor te leva. E depois dessa fase, se você permanecer em oração, se você permanecer diante da presença dele, a presença volta, o sentimento da unção volta e tudo volta ao normal. Essa fase da aridez, ela serve justamente para isso, para que não vivamos pelas emoções, para que vivamos pela presença dele e possamos valorizar a sua presença, para que nós possamos perceber o quão ruim é não sentir a presença dele. Então, se você tiver dinheiro para adquirir somente um livro, eu te peço para adquirir esse aqui, R$35. Ele é uma bomba para o seu coração. E esses livros aqui, o Corações Profundos, R$40, Derretimento do Servo, 35. Se você quiser adquirir os dois, R$75, passamos em 2 vezes no crédito, dinheiro, Pix, e entre outros. Esse aqui vai de presente, o pastor Max já tem o dele, esse vai de presente para o pastor Daniel. Aleluia, gente. Vocês estão animados? Amém. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Quero cumprimentar aqui minha mãe, que está me assistindo, está nos assistindo. Quero cumprimentar minha avó, que também está me assistindo. E quero cumprimentar minha noiva, que também está me assistindo. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Qualquer coisa está na tela. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, realiza, Senhor, de novo, em nossa época, em nosso tempo, as mesmas obras que o Senhor fez no passado. Faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Feche seus olhos. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a deixar o Espírito Santo fluir dentro de você. Se você fala para o Senhor, Espírito Santo, flua dentro de mim, Ele vai começar a fluir dentro de você de uma maneira natural. E comece a falar com o Senhor agora, mas faça isso com toda a sua entrega. Se você ora em línguas, comece a orar neste momento. Comece a dar espaço para o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Se você falar ao Senhor, Senhor, queime tudo que não vem de Ti, Ele vai queimar todos os outros amores. E vai sobrar somente o amor que existe por Ele dentro de você. Então comece a falar com o Senhor neste momento. Ele tem uma porção da sua unção reservada para nós nessa noite. Fale com o Senhor.
Espírito Santo, nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos. Nós te engrandecemos. Seja bem-vindo neste lugar, Jesus. Não há outro como tu. Não há Senhor além de ti. A tua presença, Pai, nos quebranta. A tua presença nos constrange. A tua presença nos destrói. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, que todos nós possamos ver que tu és Deus. Não há outro como tu. Tu és perfeito, Espírito Santo. Tu és perfeito, Senhor. Fale conosco, Jesus. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Nos ensine, nos instrua, pregue para a sua igreja, fale com o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas. Como começaram todos os avivamentos? Todos os avivamentos, eles começaram com uma pequena fagulha. Você sabe o que é avivamento? Avivamento, ele é a resposta de Deus para o caos que se instala no mundo. Avivamento é a resposta de Deus para o caos. Avivamento é o contra-ataque do Senhor aos ataques de Satanás. Então sempre que o Senhor, ele percebe que o diabo está tentando agir no mundo, o Senhor, ele envia os seus profetas para profetizar a vinda do novo Pentecoste. Nós vemos nos anos de 1700, quando o avivamento na Inglaterra se instalou com John Wesley, nós vimos que o mundo estava passando por um caos. O mundo estava passando por uma pandemia, a peste negra. O mundo estava passando por uma guerra, a Revolução Francesa. Mas no meio dessa guerra e dessa pandemia, no meio que Londres toda foi devastada com a peste negra, que os corpos eram jogados nas ruas, porque não tinha mais lugares em cemitérios. Os corpos eram jogados nas ruas. 40% da cidade de Londres morreu com a peste negra. Neste tempo de pandemia e de guerra, o Senhor levantou um profeta, John Wesley, que ganhou 3 milhões de almas para Jesus e pregava em cima dos corpos. E ele anunciava a vinda de um novo avivamento que se instalaria. E das 10 casas em Londres, 7 eram prostíbulos. Neste tempo de caos, o Senhor levantou um dos maiores avivamentos, depois dos apóstolos, o maior nome, o maior evangelista que pisou nesta terra, que é John Wesley. Este homem ganhou 3 milhões de almas para Jesus, em cima de um cavalo. A história, a experiência que este homem teve com o Espírito Santo, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele conta como testemunho interior. Era um dia de manhã, ele estava andando na calçada de Londres, e ele disse que um fogo desceu dos céus e entrou no coração dele. E ele caiu lá e começou a profetizar. E depois disso, ele foi levantado como um profeta naquele país, como um profeta naquele continente. E todos começaram a conhecer este homem, inclusive a rainha, que um dia bateu na porta da casa de John Wesley e abriu seu irmão Charles Wesley
E a rainha estava com medo dos ataques de Napoleão. E disse a John Wesley, e disse a Charles Wesley: por favor, eu preciso conversar com seu irmão. Napoleão está ameaçando invadir a cidade. E eu preciso conversar com seu irmão, porque eu conheci o seu irmão, eu ouvi falar do seu irmão. E me disseram que a oração dele faz um efeito catastrófico na vida das pessoas. Eu preciso conversar com ele. E Charles Wesley disse: rainha, ele não pode conversar contigo, porque ele está orando. Mas depois que ele terminar de orar, eu mando chamar. Eu não posso interromper a conversa dele com o rei. E ela ficou chateada, fechou a porta e voltou para o palácio. Na manhã do dia seguinte, ela recebe uma carta. E ela abre a carta, era a carta escrita por John Wesley. E John Wesley dizia assim: minha rainha, eu te peço perdão por não conseguir te atender, porque eu estava conversando com o Senhor, estava intercedendo por você, porque eu sabia que você ia chegar lá na minha casa. Mas eu estava intercedendo por você, estava intercedendo pela Inglaterra, e o Senhor me deu uma palavra para dizer para ti. Diga para Napoleão que o Deus da Inglaterra é muito maior do que os canhões dele. Diga para Napoleão não ousar entrar nessa cidade, porque essa cidade ela é guardada pelo Senhor. E a rainha, ela teve total convicção daquilo. E ela foi ainda mais ousada. Ela mandou uma carta para Napoleão e disse: eu tenho mais medo dos joelhos de John Wesley do que dos seus canhões. E a história nos conta que a Inglaterra foi um dos únicos países na qual a Revolução Francesa não entrou. Por quê? Podemos dizer, por causa dos joelhos de um profeta. Mas você percebe que sempre antes de um avivamento vem uma terrível catástrofe no mundo? Sabe por quê? O meu pai, ele tem uma frase que diz que o pior momento do mundo sempre será o melhor momento da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, ela anda na contramão do mundo. Quando o mundo está mal, a igreja está bem. Quando a igreja está mal, o mundo está bem. Esta é a regra do Senhor. Quantos já assistiram The Chosen? Você pode ver na abertura que os peixes cinzas estão indo para um lado e os peixes azuis estão indo para o outro. Sabe o que é isso? Nós andamos na contramão. Você quer saber se você está andando em conformidade com a vontade de Deus? É só você perceber se você está andando com o mundo, se você está fazendo o que o mundo faz. Se você está fazendo o que o mundo faz, você não está andando em conformidade com a palavra de Deus. Porque nós fomos chamados para sermos sal da terra e não doce de leite da terra. Então preste atenção numa coisa. O avivamento em 1906 da Rua Azusa, 18 dias antes que o avivamento explodiu em Los Angeles, na Rua Azusa, 18 dias antes houve um terremoto, que foi a famosa falha em San Andreas, que até hoje foi o maior terremoto que os Estados Unidos já passou. Se eu não me engano, magnitude 9.2 na escala Richter. Os Estados Unidos foi quase devastado por esse terremoto. 18 dias depois, o avivamento no avivamento da Rua Azusa se instalou. E nos tempos de hoje, nós passamos por uma grande pandemia. Nós passamos por uma grande guerra. Agora está faltando um grande avivamento. Meu pai, ele tem um livro que se chama O Maior Avivamento da Terra. Acho que ele já trouxe aqui, Transferência de Unção. E nesse livro ele aponta, ele estava em 2019 indo para os Estados Unidos e ele recebeu uma visitação do Senhor. E nessa visitação, o Senhor disse a ele: eu vou fazer 3 coisas no mundo. Quem aqui pode se lembrar? Primeira coisa, você se lembra? Uma pandemia, uma guerra e Pronto. Isso em 2019.
A pandemia ainda não tinha começado. No final do ano de 2019. Então preste atenção. A pandemia veio. A guerra veio. O que está faltando? Você percebe que o Senhor, Ele envia um caos no mundo para derreter a sua igreja? Sabe por quê? Como meu pai diz, da uva amassada se faz o vinho, da azeitona amassada se faz o azeite. É amassando o trigo que você pode diferenciar o trigo do joio. O Senhor, durante 2 anos, Ele amassou o mundo, para quê? Para separar o bode da ovelha, o joio do trigo, aquele que é crente de aquele que não é. O Senhor, Ele passou 2 anos, passando o arado sobre a terra, para sair praga, tudo aquilo que interfere o plantio, para sair para fora, para jogar, para depois jogar a semente. Durante 2 anos o Senhor passou o arado sobre a terra. Agora está chegando a hora do plantar da semente. E depois nós iremos colhê-la. O que eu estou dizendo? Meu pai estava orando e Deus deu a ele uma revelação dizendo que o início da pandemia, eu me arrepio inteiro quando eu digo, o início da pandemia foi o início do avivamento. Mas por que, Senhor? Porque a primeira fase de um poderoso avivamento é um grande mover de arrependimento. O Senhor, Ele passa o arado sobre a terra, Ele amassa o mundo, para percebermos o quão baixo nós somos. Quem tem que se arrepender, se arrependeu nesse período. Quem é frio, se esfriou ainda mais. Mas aquele que já estava quente, virou uma brasa viva na fogueira. É por isso que o Senhor, Ele tensiona o povo à oração. Nesse período de pandemia, nós criamos grandes movimentos de oração, orando pelo mundo. Nós criamos grandes movimentos, mas preste atenção, nenhum avivamento vem com um mover de oração. Eu vou ser mais ousado ainda e dizer que nenhum avivamento veio quando o povo começou a orar. Heresia! Pastor Jean está louco. Não, eu vou dizer de novo. Nenhum avivamento veio quando o povo começou a orar. Todo o avivamento veio quando o povo já estava orando há muito tempo. Se nós pegarmos Atos capítulo 2, haviam pessoas que estavam reunidas orando, e alguns desistiram, e se encontraram somente 120 pessoas que continuaram orando por um novo despertar do Senhor. E eles passaram a noite toda orando por isso. 120 pessoas passaram a noite toda orando por isso. E no capítulo 2, de repente, ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. O Pentecoste veio porque eles já estavam orando a noite inteira. Sempre que o Senhor, Ele tensiona o povo, a oração, é porque Ele fala, eu vou mandar fogo do céu, mas antes vocês precisam se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor de todo o coração, se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Este é o início de um poderoso avivamento. E quando o Senhor, Ele tensiona o povo para a oração, é quando Ele acende uma fagulha no nosso coração. E todo o incêndio começa com uma pequena fagulha. Então preste atenção nisso. De acordo com Atos capítulo 2, verso 36, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas no Pentecoste. No avivamento da Rua Azusa, preste atenção nestes números.
são números históricos. Historiadores estudaram sobre isso. Preste atenção neste número. No avivamento da Rua Azusa, estima-se que cerca de 600 milhões de pessoas confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, questão de proporção, podemos dizer que o avivamento da Rua Azusa foi ainda maior que o do Pentecoste. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Eu estou aqui como um profeta dizendo que este avivamento, ele será o mais poderoso, ainda mais que o Pentecoste, ainda mais que a Rua Azusa. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele falou no coração de meu pai, ele falou no coração de uma profeta nos Estados Unidos e disse que neste avivamento 1,5 bilhão de pessoas vão converter a sua vida a Cristo. Mas esse será o maior avivamento da terra, mas também será o mais curto. Sabe por quê? Porque esse avivamento ele será tão grande, mas tão grande, que o próprio Senhor vai buscar a sua igreja. Esse avivamento ele vai preceder a sua vinda. E como nós vemos na parábola das 10 virgens, 5 virgens prudentes e 5 virgens insensatas subiram aquelas que estavam com azeite em suas lamparinas. O avivamento ele vem para que o povo seja cheio da sua presença, e na sua vinda eles não estejam com o coração vazio de óleo. E as 5 virgens insensatas ficaram e não subiram. Sabe qual é a revelação deste texto? Só vai subir com Cristo quem tem azeite no seu coração. E o Senhor está às portas. Se você refletir agora e perceber que não tem azeite no seu coração, você precisa se desesperar e dizer: Senhor, eu quero a tua unção, eu quero ser cheio da tua presença. O Senhor ele está prestes a derramar algo que a gente nunca viu, querido. Algo que é ainda maior que o Pentecoste. Algo que é ainda maior que o avivamento no país de Gales. Algo que é ainda maior que o avivamento na Rua Azusa. O avivamento no país de Gales, ele se deslocou para a Inglaterra e para a Irlanda. E em menos de 2 anos, 100 mil pessoas se converteram. Elias, ele fez cair fogo do céu, matando 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, fazendo todo o povo reconhecer que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Mas sabe o que me choca? A palavra de Deus nos ensina que Elias era um homem como nós. Era um homem com fraquezas como nós. Mas a fraqueza ali que a Bíblia está nos apontando não significa pecado, não tem a ver com pecado. Fraqueza ali estava dizendo debilidade física, debilidade talvez psicológica. Então o que ele está dizendo? Elias era um homem cheio de fraquezas, mas mesmo assim Elias fez cair fogo do céu. Sabe o que a Bíblia nos aponta? Você não precisa ser um homem santo para ser usado pelo Senhor. Basta você buscar a santidade, que você será usado por Ele. Em um momento de grande perseguição na cidade de Roma, no império de Nero, dos 14 bairros de Roma, Paulo converteu 12. E detalhe, preso. Paulo estava preso. Dos 14 bairros de Roma, ele converteu 12. Mas tendo em vista todos esses acontecimentos que aconteceram no decorrer da história, nós precisamos ter uma coisa em mente: o Espírito Santo, ele se moveu ao longo da história da igreja. O Espírito Santo, ele se moveu no Pentecoste. Ele encheu a casa em que eles estavam assentados. O Espírito Santo encheu os apóstolos.
E Ele continua enchendo até os dias de hoje. Ele continua se movendo até os dias de hoje. A igreja, ela nunca esteve sozinha. Se você pensa que você está sozinho, não. Você não está sozinho. Tem alguém que lá no céu olhando por você. O professor, na hora da prova, ele sempre se cala. É a questão de Jesus que enviou os apóstolos ao mar. Jesus enviou o povo para o barco, mas Ele não os livrou da tempestade. E enquanto estavam no meio da tempestade, quando suas forças tinham se esgotado, quando eles pensaram que iam morrer, quem aparece no meio da tempestade? O Senhor caminhando sobre o mar, dizendo: ei, não tema, porque eu sou o Senhor dos mares. Eu controlo os mares, eu controlo as ondas. E então o Senhor, Ele chamou Pedro e disse: Pedro, venha, não temas, venha comigo, se adentre nessa tempestade, não temas, porque eu estou contigo. E Pedro começou a caminhar sobre o mar, e ele começou a andar. Quando ele olhou para baixo, o que ele teve? Medo, e afundou, e disse, e orou, dizendo ao Senhor: Senhor, salva-me, eu estou me afogando. E Jesus pega na mão de Pedro e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? O Senhor está dizendo hoje: por que você duvida que eu estou no meio da tempestade? Eu estou pegando na sua mão, e por que você duvida? Eu não livrei os apóstolos da tempestade, eu os livrei no meio da tempestade. Não precisamos duvidar, porque Deus continua sendo Deus. Porque é no deserto que o Senhor nos honra, é na tempestade que o Senhor nos honra. Jesus foi enviado ao deserto. Nos piores momentos da igreja, o Espírito Santo estava lá. Nos piores momentos que nós passamos, aí está. O Senhor continua se movendo. Em Mateus capítulo 16, verso 18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares no céu será ligado na terra. Sabe o que ele está dizendo? Eu te dou uma chave, que quando você virar essa chave, se você começar algo na terra, começará no céu. E eu estou trazendo a cultura do céu para a terra. Aquilo que está no céu, eu trago na terra. O fogo que está no céu, eu trago na terra. A igreja não vive sem a ajuda do Espírito. Não tem como viver. Uma igreja não sobrevive sem o poder do Espírito Santo. Em João capítulo 3, verso 8 diz: o vento sopra aonde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Atos capítulo 2 diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Vamos falar um pouco sobre o vento. O que o Senhor diz a respeito do vento? Preste atenção. A ação do vento, ela é determinada de acordo com a nossa estrutura. Como assim, pastor? Preste atenção, vamos pegar 3 coisas. Vamos pegar um barco à vela, vamos pegar uma águia, e vamos pegar um braseiro, uma fogueira. Vamos pegar uma fogueira. Então, um barco à vela,
uma águia e uma fogueira. São 3 estruturas diferentes, mas o vento é o mesmo, só que ele se move nessas 3 estruturas diferentes, de acordo com as suas necessidades. Então preste atenção, vamos pegar primeiro o barco à vela. Para o barco à vela, o vento ele é um agente impulsionador. Para a águia, o vento é um agente sustentador. E para a fogueira, ele é um agente restaurador. Então preste atenção nisso. Num barco à vela, o vento ele precisa bater nas velas para o barco andar. O vento ele impulsiona o barco e o barco começa a navegar. Agente impulsionador. Para uma águia, quando a águia está lá em pleno voo, não precisa ser necessariamente uma águia, um avião também. Claro, o avião tem a ajuda dos motores e tal, mas também tem muita ajuda sobre o vento. O vento para uma águia, ele é um agente ele é um agente sustentador. Então, a águia está lá com as asas abertas em pleno voo. O vento passa pela águia e o vento vai para cima do corpo dela e para baixo, criando então uma barreira, e ela não precisa se preocupar se está descendo ou está subindo. Ela só precisa manter as asas abertas. Porque então o vento ele cria uma barreira. Assim também faz com o avião. É um agente que sustenta a águia em pleno voo. Mas para uma fogueira, para a fogueira o vento é um agente restaurador. Quando o fogo está prestes a apagar, quando o fogo está prestes a virar cinza, você pega o vento, pega lá uma tampa de um pote, Tupperware, alguma coisa assim, e começa a abanar. Você vai perceber que a brasa vai começar a reacender de novo. E o vento auxilia como um agente restaurador, restaurando a brasa, o fogo que estava se apagando. Então o que eu estou dizendo aqui? Assim é o vento do Espírito em nossas vidas. Para alguns, para aqueles que estão desanimados, desapontados, estão indo, mas não estão indo, estão pensando em parar, mas também não querem decepcionar o Senhor. O vento do Espírito, ele é um agente impulsionador. Ele pega e impulsiona esse irmão para frente. Mas quando uma pessoa está com uma vida de oração maravilhosa, quando uma pessoa está fluindo nos dons, a pessoa está fluindo no ministério, e ela não pode parar, o vento do Espírito auxilia como agente que a sustenta neste tempo. Ela sustenta esse irmão aonde ele está. Mas para aquele irmão que pecou, está quase apostatando da fé, e está com o seu coração, com o fogo do seu coração está se apagando, está virando já uma cinza, o que o Senhor faz? Ele sopra, e o vento do Espírito restaura aquela brasa que estava apagada. Assim é o vento do Espírito. O vento ele me faz navegar quando eu penso em parar. O vento ele me faz manter uma constância na minha vida com Ele. E quando eu estou frio, Ele me restaura. Em Atos capítulo 1, diz que assim que Jesus subiu aos céus, manifestou uma estrutura de medo nos discípulos. Mas em Atos 2, o vento do Espírito soprou sobre eles, e todos tiveram as suas estruturas impulsionadas, restauradas e depois sustentadas. Não importa as suas limitações, o vento do Espírito, ele é mais que suficiente para impulsionar, sustentar e restaurar uma nova estrutura na sua vida para a glória dele. E nele nós podemos velejar, nele nós podemos voar e podemos queimar todos os dias como se fosse a primeira vez.
que nós precisamos ter em mente? Nós só temos uma vida para queimar. A vida é uma só. O que nós faremos com ela, somos nós que decidimos. Mas a questão é uma só. Nós só temos uma vida para queimar diante da presença dEle. Nós só temos uma vida para experimentar as maravilhas de Deus aqui na terra. Mas preste atenção, se nós só temos uma vida para queimar, significa que nós teremos uma eternidade toda para estar diante da presença dEle também. Mas aquela pessoa que decidiu retroceder, que decidiu não se queimar com o fogo dEle, infelizmente, você já sabe. Preste atenção numa coisa. Ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa fácil. Pastor, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Não é nada fácil. Exige muita entrega, exige muita busca, exige muita determinação, muita disciplina, muita constância. Exige tantas coisas que nós decidimos parar. Porque é muito mais fácil nós tomarmos um banho morno do que um banho quente. O que eu estou dizendo? Você toma um banho frio, incomoda. Você percebe que aquele banho, que aquela água está fria. O que você faz? Você aumenta água quente. Se a água está muito quente, o que você faz? Você se incomoda. Mas é esse o chamado. É isso que o Espírito Santo faz. Ele quer te incomodar, ele quer incomodar a sua carne, ele quer queimar a sua carne. Mas quando a água está quente, nós diminuímos. Porque aí nós não estamos falando em coisa espiritual, estamos falando coisas físicas. Mas um banhozinho morno não incomoda nada. Não é nem frio, não é nem quente. É por isso que o Senhor falou à igreja de Laodiceia: vejo que não és frio e nem quente, mas por ser morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Jesus, Ele odeia pessoas mornas. Pessoas que um dia oram, um dia está na balada, um dia ora, o outro dia está se prostituindo. Quem dera fosse frio ou quente. Porque o frio incomoda, a pessoa percebe que ela não está numa vida boa com Cristo. E ela tenta mudar isso, ela tenta transformar isso. E quando ela busca o Senhor reacende e restaura a chama dela. E é por isso que eu te digo que ser cheio do Espírito Santo não é uma tarefa fácil. Você sabe por quê? O pastor Eliseu Rodrigues, ele tem uma frase muito boa. Que Deus, Ele não dá pérola para porco, nem o que é sagrado para cão. Porque Deus, Ele sabe que a pessoa não vai valorizar. Deus sabe que essa pessoa, ela não vai valorizar a unção que tem. O maior presente dessa terra, depois da salvação que o Senhor nos concedeu, é o Espírito dEle que nos faz permanecer constantes em Sua presença. Deus, Ele não enche quem vive na lama. Nenhum avivamento veio quando o povo começou a orar. É por isso que precisa ter constância. Se nós pararmos de orar e continuarmos, e depois retrocedemos, então continua, retrocede, nunca haverá um avivamento. Porque precisa ter constância e persistência. É por isso que ser cheio do Espírito não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Então vem para o culto e no louvor fica de braço cruzado. É normal para quem é normal. Vem para a igreja
e não ajuda em nada. Normal, para quem é normal. Vem para a igreja, escuta o culto, assiste o culto, entra no ouvido e sai no outro. Normal, para quem é normal. Mas quem quer mais a presença do Senhor, se sacrifica. Quem quer revelações da parte de Deus, se sacrifica. Quem quer mais a sua presença, se sacrifica. Quem quer avivamento, se sacrifica. É por isso que Deus ele disse que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Nós não temos tempo para perder tempo. Porque vai chegar uma hora que será tarde demais. Vai chegar uma hora que não vai mais adiantar orar. Vai chegar uma hora que não adianta pedir perdão, porque o Senhor deu tantas chances para nós e não atendemos. Estamos igual as virgens prudentes que deixaram para comprar azeite de última hora. E vai chegar uma hora que nós vamos estar com a nossa vida em pecado, com a nossa vida no erro, e vai se ouvir um grito: aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Vai ser tarde demais. Então o Senhor está dizendo hoje: ei, eu estou como profeta na sua vida, dizendo: ei, a porta é estreita, mas ainda está aberta. Eis que eu te dou uma nova esperança. Eis que eu te dou uma chance para ser revestido da minha presença. Um novo avivamento está por vir. Nos anos de 1700, teve um grupo de irmãos que eram chamados de morávios. E teve um homem chamado Zinzendorf, que ele iniciou um movimento de oração junto com os morávios. E foi até hoje o maior movimento de oração da história da igreja. E esse avivamento ele perdurou durante 100 anos. As pessoas oravam 24 horas por dia. E essa oração, esse culto de oração, durou 100 anos com isso. E esses morávios, eles começaram a sair para pregar. E certo dia tiveram 2 jovens que foram para uma terra em que o evangelho era perseguido. E então chegou um homem que foi convertido e disse aos 2: por que vocês estão se sacrificando por isso? Vocês sabem que você pode morrer aqui. Por que vocês estão fazendo isso? Eles disseram: para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Estes homens, os morávios, eles se vendiam como escravos. Para quê? Para ganhar as prisões, para ganhar as celas, para ganhar os presos. Eles se vendiam como escravos. Sabe o que esses homens faziam? Eram esses homens que eram revestidos de poder do alto, e que o Senhor deu a eles ousadia, deu a eles coragem, e eles simplesmente não pensavam em mais nada a não ser satisfazer a vontade do Senhor. Nós chegamos num certo momento que não existe escapatória. Ou o Senhor derrama do seu poder,
ou nós não sobreviveremos à apostasia que está para se instalar. Ou o avivamento vem, ou nós não sobreviveremos. Em 5 anos, se o avivamento não vier, ninguém ficará de pé. Ou nós nos investimos de poder, hoje, agora, ou amanhã pode ser tarde demais. Então o Senhor, Ele pega a sua igreja, e você sabe aquela, como é que eu posso dizer? Aquela estaca de metal, que eles usavam para gravar na pele. Eles colocavam no fogo e gravavam na pele. O Senhor, Ele estabelece uma cultura de avivamento assim. É como se Ele pegasse essa estaca de metal flamejante e cravasse no seu coração. E agora você está marcado com fogo. Você está marcado com a presença dEle. E quando você é marcado, você não pode retroceder, porque o Senhor colocou em você um alvo. Ele te deu uma experiência. Agora a vida que você antes vivia, você não vive mais. Sabe por quê? Porque você morreu para si mesmo. Porque você foi crucificado juntamente com Cristo. Agora a vida que você vive hoje não é de você. O fogo que está no seu coração não é de você. A sua carne não existe mais. A sua mente poluída, a sua mente cheia de erros não existe mais. Agora é o Senhor que coloca o fogo no seu coração. Agora é o Senhor que marca você. É isso que o Senhor está fazendo hoje. Ele está marcando os jovens, está marcando as crianças com o seu fogo. Mas infelizmente tem alguém que não recebe. Nós temos pessoas que não recebem. Assim como no Pentecoste, assim como em Atos 1. As pessoas desistiram, mas ficaram 120 pessoas que permaneceram, que foram constantes, que foram persistentes, e o fogo desceu. Chegou uma hora que, se o fogo não vier, nós sucumbiremos. Nós vamos sucumbir ao pecado. Nós vamos sucumbir à apostasia. Nós vamos sucumbir. Mas o Senhor está dizendo hoje: ei, a sua esperança está em mim. Eu ainda te dou uma esperança. O meu fogo ainda queima. O meu fogo ainda queima. Eu ainda dou o meu fogo para você, jovem. Eu ainda dou o meu fogo para você, criança. Você ainda pode se queimar. Você ainda pode ser usado por mim. Você ainda pode ser um profeta. Eu estou te chamando para fazer história. Grupo de louvor.